amigos e minhas amigas, futuros integrantes dos cargos de carreira policial da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá, gente? Provavelmente já nos encontramos nas aulas de Direito Administrativo, mas me apresento para quem está se encontrando comigo agora. Eu sou a professora Flávia Campos. Estou aqui nas carreiras policiais da Polícia Civil, nos cursos, né, de carreiras aqui, né, do Supremo, mas também estou com a lei orgânica da Polícia Civil, que eu não preciso nem dizer o quanto é importante para a prova de vocês. Então, agora a gente vai ficar pensando, né, vamos mudar o nosso drive aqui, largar um pouquinho o direito administrativo, apesar de que, obviamente, sempre temos ligação, e eu sempre vou falar dessas ligações com vocês aqui, mas a gente está com uma missão muito especial e muito importante, que é trabalhar com vocês a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Na verdade, as leis, né, porque a gente vai depois lá na lei orgânica antiga, que também está prevista no edital de vocês. Vai ser uma aula muito diferente da aula de direito administrativo, tá, gente? Porque aqui é letra de lei. Então, vocês vão ver muito menos a minha cara, vocês vão ver muito mais a lei, porque a ideia é que a gente consiga passar pelo máximo de dispositivos importantes dessas leis que a gente vai trabalhar aqui, né? Vamos começar com a Lei Complementar 129, destacar com vocês pontos importantes, pensar em eventuais pegadinhas de prova. Então, é letra de lei, tá? Já aconselho vocês, caso você ainda não tenha feito, entra lá no site da Assembleia Legislativa de Minas, pega a Lei Complementar 129, a Lei Complementar 129, ela está atualizada, tem um botãozinho lá que você coloca Lei Atualizada, não estou fazendo propaganda porque eu sou lá da Assembleia, não, mas a lei está super atualizada lá no site, para que você vá acompanhando a nossa aula, vá anotando no seu caderno. Eu não quero que você fique anotando, copiando o artigo aqui, não. Eu quero que você vá anotando simplesmente aqueles pontos que eu for destacar com vocês. Então, estou lá no artigo, sei lá, 54. Fiz remissão a um outro artigo, você só vai anotar aquele outro artigo que eu falei. Depois, você vai lá estudar a lei. Tá? A ideia é que a gente consiga passar mesmo por pontos importantes aqui de todas essas leis. A gente vai ter 12 horas ao todo para trabalhar a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Sem mais delongas, vamos começar aqui, então, o estudo da nossa lei orgânica. A gente começa com a Lei Complementar 129 de 2013, né, que é a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Então, ela traz a lei orgânica, vai tratar da estrutura organizacional da Polícia Civil, quais são os órgãos, as unidades administrativas que integram a Polícia Civil, o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis, né? Então traz o estatuto, os direitos, deveres, enfim, dos policiais civis, e também fala do quantitativo de cargos, que aí é um ponto que, obviamente, a gente não tem que decorar para a prova de vocês. Vamos começar lá com o artigo 1º, ele vai dizer que essa lei complementar organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis, né, que é essa parte, a segunda parte da lei, ela trata do estatuto. Basicamente, a lei ela se divide em dois. Ela tem a parte da estrutura organizacional, então, fala da Polícia Civil, estuda, traz para a gente as competências da Polícia Civil, tanto a investigação criminal quanto a Polícia Judiciária, traz todo o organograma, quais são os órgãos que integram a Polícia Civil, e depois a gente tem uma segunda parte, que é o Estatuto dos Policiais Civis, então todos os direitos, licenças, afastamentos, vantagens pecuniárias que você, no cargo de policial civil, vai poder fazer jus a depender da situação. Depois temos os anexos, né, que aí eu vou citar esses anexos um pouco mais para frente. E aí vamos lá para o artigo 2º, que explica a Polícia Civil. Então, ele vai dizer que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, órgão autônomo, essencial à segurança pública, à realização da justiça e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da cidadania, da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem por objetivo, no território do Estado, em conformidade com o artigo 136 da Constituição do Estado, dentre outros, o exercício das funções de. Daqui a pouco a gente vai para as funções que estão previstas lá no artigo 2º. Mas alguns pontos que eu quero destacar para vocês aqui. Primeiro, a Polícia Civil, ela é um órgão autônomo. A Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, não é assim em todo o Estado, mas a Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, ela é um órgão autônomo. O que significa dizer que a Polícia Civil ela não se subordina ao secretário de Estado, ela se subordina diretamente ao governador. A gente vai ver isso mais para frente na própria Lei Complementar 129. E aí, lá na Lei 5406, que a gente trabalha
nas nossas próximas aulas, né, depois que a gente terminar essa lei orgânica aqui, quando fala de secretário de Estado, a gente sempre tem que ter em mente que aquela lei é uma lei antiga e que hoje a Polícia Civil tem essa posição de autonomia, né? Ela tem essa posição de órgão autônomo. A Polícia Civil é essencial, né, gente, para a segurança pública, realização da justiça, defesa das instituições democráticas. Claro que ela está fundada na cidadania, dignidade humana, direitos e garantias fundamentais. Ela vai exercer essas funções que a gente vai ver aqui no território do Estado, né? Então, a Polícia Civil, ela exerce essas funções todas que nós vamos trabalhar aqui, inclusive a investigação criminal, a Polícia Judiciária, dentro do Estado de Minas Gerais. Aí a gente vem, né, com algumas funções aqui no artigo 2º da Polícia Civil. Então, vamos lá. 1. Proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, a função da Polícia Civil é proteger, né, a incolumidade tanto das pessoas quanto do patrimônio dessas pessoas. Preservação da ordem e da segurança públicas, óbvio. Preservação das instituições políticas e jurídicas. Então, são funções mais gerais, né, que órgãos de segurança pública têm. E 4. Apuração das infrações penais e dos atos infracionais, exercício da Polícia Judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares em assuntos de segurança interna. Todos esses dispositivos aqui, eles são mais gerais da Polícia Civil, né? Essas funções são mais gerais. Aqui no inciso 4, a gente já percebe duas funções que são funções primordiais e que daqui a pouco a gente vai aprofundar nelas, que é a apuração da infração penal e dos atos infracionais. Então, a investigação criminal é uma das funções precípuas, né, da Polícia Civil, e também o exercício da Polícia Judiciária. E, além disso, é claro, ela tem que cooperar com todas as autoridades, sejam civis, sejam militares, sejam judiciárias, que tenham ligação com a segurança interna. Vem o artigo 3º e traz para a gente os princípios da Polícia Civil. Então, ele vai dizer que a Polícia Civil reger-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são aqueles princípios que nós já conhecemos lá do direito administrativo, que estão lá previstos no artigo 37 caput da nossa Constituição, e também deve observar na sua atuação, e aí a gente vai ter diversos outros princípios que devem ser observados. Vamos lá. Promoção dos direitos humanos, acho que ninguém tem dúvida de que a Polícia Civil ela tem uma função de proteger, né, de promover os direitos humanos. Participação e interação comunitária, a Polícia Civil sempre tem que estar em interação com a comunidade, né, para buscar essa preservação da incolumidade das pessoas, do patrimônio que a gente viu lá no artigo 2º. Ela tem que estar nessa interação com a comunidade, participando da comunidade. Mediação de conflitos, né? A Polícia Civil, muitas vezes, no exercício da sua função, ela vai mediar conflitos que possam vir a surgir. Uso proporcional da força, acho que eu não preciso nem dizer o quanto esse proporcional é importante para a gente, né? Então, a Polícia Civil ela pode se utilizar, inclusive, da força, mas esse uso ele tem que ser proporcional. Inciso 5, o atendimento ao público com presteza, probidade, urbanidade, atenção, interesse, respeito, discrição, moderação e objetividade. Acho que também não temos dúvida com relação a esse atendimento ao público, né, em como que esse atendimento ao público ele tem que ser exercido. Inciso 6, a hierarquia e a disciplina. A gente vai ver mais para frente que essa questão de hierarquia e disciplina ela é muito citada na Lei Complementar 129, também depois lá na Lei 5406, hierarquia e disciplina sempre são pontos importantes que são citados em leis orgânicas de qualquer polícia civil, em leis que tratam, né, dos órgãos de segurança pública. 7, a transparência e a sujeição a mecanismos de controle interno e externo na forma da lei. Então, a atuação da Polícia Civil, ela vai ser transparente, né? Ela tem que ser transparente. E a Polícia Civil, ela sofre, né, controle, tanto um controle externo por outros órgãos, mas também um controle interno. A gente vai ver que o delegado de Polícia Civil tem essa função de controle dentro da sua circunscrição, dentro da sua unidade policial. A Corregedoria Geral de Polícia Civil também tem essa função correicional, de inspeção. Então, é um ponto muito importante para a gente. E, inciso 8, a integração
com os órgãos de segurança pública do sistema de defesa social. Esse sistema de defesa social, na verdade, hoje, no Estado de Minas Gerais, ele recebe outro nome, né? Um sistema de segurança pública e justiça criminal, mas é um sistema, né? Quando a gente fala, quando a lei falava desse sistema de defesa social, é um sistema que vai ser formado por diversos órgãos ligados à segurança pública, né? A Polícia Civil, ela se subordina diretamente ao governador, mas ela se apoia, né? Ela interage com todos os outros órgãos de segurança pública, inclusive com a Secretaria de Estado Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? Então, que é a Sejusp, né? Então, ela vai ter essa interação, essa integração com os órgãos da segurança pública do sistema de defesa social. Depois a gente vai lá para o artigo 4º. Além dos princípios referidos no artigo 3º, orientam a investigação criminal e o exercício das funções de polícia judiciária. Como eu disse para vocês, essas duas atuações aqui são atuações precípuas da Polícia Civil e a gente vai falar de cada uma delas daqui a pouco. E aí a investigação criminal e o exercício da função de polícia judiciária, ela vai se orientar com o quê? Primeiro, né, a indisponibilidade do interesse público, que é um princípio que a gente conhece do direito administrativo. A finalidade pública, sempre tem que buscar a finalidade pública, o interesse público. A proporcionalidade, sempre atuando de forma proporcional. A obrigatoriedade de atuação, a Polícia Civil, ela tem uma obrigatoriedade de atuação, né? Ela tem que atuar quando estiver prevista em lei, quando estiver dentro da sua competência. A autoridade, a Polícia Civil, ela tem autoridade no exercício das suas funções, né, dentro da sua competência. A oficialidade, que é a gente entender que a Polícia Civil, quando ela exerce a sua função, ela tem que exercer a sua função sempre seguindo, né, o processo penal, sempre seguindo todas as regras estabelecidas pelo processo penal, pelo direito como um todo, né, tem que instaurar inquérito policial quando for o caso. O sigilo e a imparcialidade. Observando-se ainda, e aí a gente vai ter outros pontos que têm que ser observados na atuação da Polícia Civil. A investidura em cargo de carreira policial civil, a lei orgânica, né, a lei complementar 129, ela traz para a gente, lá no artigo 76, mais para frente a gente vai trabalhá-lo, quais são os cargos de carreira policial civil, né? Então, cargo de delegado de polícia civil, de investigador, de escrivão, de médico legista, de perito criminal. São esses cargos que nós chamamos de cargo de carreira policial civil, e aí, para que seja exercida tanto a investigação criminal quanto o exercício da polícia judiciária, eles são exercidos por esses cargos de carreira policial civil. Inciso 2, a inevitabilidade da atuação policial civil. A Polícia Civil, ela tem que atuar, a atuação dela é inevitável quando estiver dentro da sua competência. A inafastabilidade da prestação do serviço policial civil, né? Então, ninguém pode ficar sem acesso à atuação da Polícia Civil, todos têm que ter acesso à prestação desse serviço policial civil. A indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais. Então, pensando em questões de prova, a questão que fala que um determinado policial civil ele se negou a cumprir o dever, né, que lhe foi dado de apurar as infrações criminais. Isso está ferindo um princípio que a gente tem aqui no artigo 4º, porque ele não pode declinar, ele não pode fugir, né, dessa apuração, desse seu dever de apurar infrações criminais. 5, a indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil. Então, você, como policial civil, você exerce funções que são indelegáveis, você não pode delegar a função que é dada em virtude do seu cargo para uma outra pessoa que não ocupa aquele cargo na Polícia Civil. A indivisibilidade da investigação criminal, esse princípio da indivisibilidade da investigação criminal está ligada, né, ao processo penal, a queixa, né, contra diversas pessoas que praticaram um crime, leva necessariamente à apuração, à investigação de todos eles, né, então está ligado lá ao processo penal. A interdisciplinaridade da investigação criminal. A investigação criminal, gente, ela se dá com diversas disciplinas, com diversos assuntos diferentes. Por isso que a gente tem diversos cargos que atuam, né, nessa investigação criminal. Então, a gente vai ter o delegado de polícia, que é formado em direito, mas a gente tem a atuação do médico legista, a gente tem a atuação do investigador, a gente vai ter a atuação do perito criminal. Então, existe uma interdisciplinaridade na investigação criminal, eu tenho que abarcar
todas as linhas, né, de conhecimento, todas as especialidades dos cargos. A uniformidade de procedimentos policiais, os procedimentos policiais eles devem ser uniformes, inclusive, lá no artigo 38, inciso 1, a gente tem a competência de uma superintendência, que é a Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, que tem como uma das suas funções, uma das suas competências, manter essa uniformidade de procedimentos. Então, a Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária ela tem essa função de criar protocolos, de criar procedimentos para garantir que a investigação ela seja exercida de forma uniforme. Claro que sempre, no caso concreto, vai ter alguma especificidade, mas tem que existir uma uniformidade de procedimentos. Então, lá no artigo 38, inciso 1 da Lei Complementar 129. Todo artigo que eu citar aqui, só fazendo um parênteses, vai ser da própria Lei Complementar 129, tá? Quando for de outro dispositivo, eu falo que é de outro dispositivo. Então, a gente tem essa função, né, aqui, da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária de manter a uniformidade dos procedimentos policiais. E, por fim, inciso 9, a busca da eficiência na investigação criminal e a repressão das infrações penais e dos atos infracionais. Então, a Polícia Civil sempre tem que buscar atuar de forma eficiente para garantir, né, tanto a eficiência na investigação quanto na repressão das infrações penais e atos infracionais que forem cometidos. Então, são princípios também que devem ser seguidos pela Polícia Civil. A gente viu anteriormente, lá no artigo 2º, que a Polícia Civil ela é um órgão autônomo. E aí vem o artigo 5º falando dessa autonomia da Polícia Civil. O artigo 5º vai dizer que a Polícia Civil é assegurada autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente. O que significa dizer autonomia administrativa? A autonomia administrativa é um poder que a própria Polícia Civil tem de organizar os seus serviços, um poder de auto-organização. E ela tem também autonomia financeira, que é a autonomia, né, a capacidade de gestão da aplicação dos recursos que são destinados para a Polícia Civil. E cabendo-lhe especialmente, inciso 1, elaborar sua programação financeira anual e acompanhar e avaliar sua implantação, seguindo as dotações consignadas no orçamento do Estado. O orçamento do Estado, as leis orçamentárias, elas são editadas pelo Poder Executivo, por secretarias específicas, né, do Poder Executivo, mas a Polícia Civil, por ter essa autonomia financeira, ela tem uma autonomia de ela estabelecer, de fazer uma programação, né, do seu ano, do seu orçamento. Ela manda para o Executivo colocar lá no Orçamento Geral do Estado. A gente fala disso mais para frente, quando for falar de uma superintendência específica. Mas a Polícia Civil ela tem essa autonomia financeira para acompanhar, né, a implantação, as dotações consignadas no orçamento do Estado para a Polícia Civil, o que veio, né, de dinheiro para a Polícia Civil. Executar contabilidade própria. Então, a Polícia Civil faz a sua própria contabilidade, ela tem, obviamente, que prestar contas ao Tribunal de Contas, ao Poder Executivo, mas ela tem essa autonomia de fazer a sua contabilidade. Adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos. Claro que a Polícia Civil ela tem que atuar por intermédio da pessoa jurídica, já que a Polícia Civil ela é um órgão público. Lá no direito administrativo a gente sabe que o órgão público não tem personalidade jurídica, mas normalmente as licitações que são feitas para a aquisição de material, de viaturas, equipamentos específicos da Polícia Civil são feitos pela própria Polícia Civil. Então, autonomia administrativa e autonomia financeira, a gente já entendeu que a Polícia Civil ela é um órgão autônomo. Parágrafo único. As atividades de planejamento e orçamento e de administração financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao chefe da Polícia Civil. Então, tanto planejamento e orçamento, né, o planejamento de quanto que vai precisar de dinheiro no próximo ano para colocar lá na lei orçamentária, e a administração financeira, contabilidade do dinheiro da Polícia Civil, é subordinado administrativamente ao chefe da Polícia Civil, que a gente vai falar muito dele daqui a pouco, é a pessoa que tem um maior cargo, né, a maior autoridade dentro da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E subordina-se tecnicamente às secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda, respectivamente. A CEPLAG, que é a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
ela que toma conta dessa questão do planejamento e orçamento, é ela que organiza o planejamento do Estado, a lei orçamentária do Estado, que vai depois ir lá para a Assembleia Legislativa, e a questão de administração financeira e contabilidade é da Secretaria de Fazenda. Mas essa subordinação é uma subordinação simplesmente técnica. O que significa dizer isso? Que a CEPLAG manda, por exemplo, qual que é o formato que ela quer receber aquela proposta de orçamento, a Secretaria de Fazenda manda ali um modelo de como que é feita a contabilidade, mas quem faz mesmo é a própria Polícia Civil, já que ela tem autonomia administrativa e financeira. E aí a gente começa a falar daquelas funções precípuas da Polícia Civil, começando com o artigo 6º. O artigo 6º fala da investigação criminal, ele começa a falar da investigação criminal. Então, ele vai dizer que a investigação criminal tem caráter técnico, jurídico, científico e produz, em articulação com o sistema de defesa social, conhecimentos e indicadores sociopolíticos, econômicos e culturais que se revelam no fenômeno criminal. Quando a gente fala que a investigação criminal ela tem um caráter técnico, jurídico, científico, a gente precisa entender o porquê que ele tem esse caráter técnico, jurídico, científico. O caráter técnico é porque ele depende de conhecimentos especializados. Então, a investigação criminal ela tem um caráter técnico porque ela é exercida por pessoas que são especialistas, que entendem dessa investigação criminal. Os cargos policiais civis, eles sempre vão ter essa função, né, essa atribuição da investigação criminal dentro do seu conhecimento técnico. A investigação criminal também tem um caráter jurídico, porque ela se subordina à lei, ela sempre tem que seguir aquilo que está previsto em lei, e também um caráter científico, porque ela se submete a métodos próprios. Então, a investigação criminal, a depender do cargo policial civil que está atuando na investigação criminal, eu tenho métodos próprios, métodos estudados, métodos científicos que são adotados. Não é solto, né? A investigação criminal não é feita de qualquer maneira. Ela segue métodos próprios com base naquele conhecimento especializado dos cargos policiais civis. E vai produzir, né, em articulação com o sistema de defesa social, indicadores, conhecimento sobre o fenômeno criminal. A investigação criminal, gente, ela não serve só para preparar aquela ação judicial para depois uma pessoa que cometeu um crime ela ser condenada. Eu preciso conhecer o Estado como um todo, ele precisa conhecer o fenômeno criminal, para saber como que o crime ele está sendo cometido, né? Em conhecer todos esses indicadores, todas essas características, e isso também vai ser produzido através dessa investigação criminal. O artigo 7º vem falando um pouco mais sobre o exercício da investigação criminal. Então, ele vai dizer para a gente aqui, o exercício da investigação criminal tem início com o conhecimento de ato ou fato passível de caracterizar infração penal e se encerra com a apuração da infração penal ou ato infracional ou com o exaurimento das possibilidades investigativas. Então, quando é que a investigação criminal ela começa? Qual que é o início? Quando, né, que se dá o início da investigação criminal? Com o conhecimento do ato ou fato que pode vir a ser uma infração penal. Então, a partir do momento que a Polícia Civil ela toma o conhecimento daquele ato ou fato que pode, né, se caracterizar como infração penal, começa-se, então, o exercício dessa investigação criminal. E quando é que a investigação criminal ela se encerra? Ela pode se encerrar de duas formas específicas. Primeiro, ela pode se encerrar com a apuração da infração penal ou do ato infracional. Então, a investigação criminal foi exercida com todos aqueles métodos, conhecimentos, procedimentos que a gente vai trabalhar. No final, eu tenho, então, a apuração daquele ato que, de fato, né, aparentemente, se torna, né, uma infração penal ou um ato infracional. Mas eu também tenho uma outra forma de encerrar a apuração, o exercício da investigação criminal, que é com o exaurimento das possibilidades investigativas. Infelizmente, pode acontecer de chegar num ponto que a Polícia Civil fala, olha, não tenho mais nenhum indício para apurar, eu não consigo mais apurar essa suposta infração penal. Então, esse exaurimento das possibilidades investigativas também pode levar ao encerramento da investigação criminal. E o que está compreendido nessa investigação criminal? Inciso 1, a pesquisa técnico-científica a respeito de autoria, materialidade, motivos e circunstâncias da infração penal. Então, isso tudo vai ser
objeto, né, dessa investigação criminal, esses pontos que são importantes para a apuração do crime, como vocês estudam, né, lá no processo penal. A articulação ordenada dos atos notariais, do inquérito policial e demais procedimentos de formalização da produção probatória da prática de infração penal. Quando a gente fala de atos notariais, a gente está falando daqueles atos que se formalizam nos procedimentos da Polícia Civil, seja no inquérito policial ou seja em qualquer outro procedimento que tenha essa função de produção probatória, ou seja, de produção de provas daquela infração penal. E 3, a minimização dos efeitos do delito e o gerenciamento da crise dele decorrente. A investigação criminal, gente, ela não serve só para apurar a infração penal. Ela serve também para minimizar os efeitos daquela infração penal, então tentar diminuir na prática efeitos que aquela infração penal, que aquele crime pode ter causado, e também gerenciar crises que estejam ali, que sejam decorrentes daquela infração penal, né? Então, essa atuação da Polícia Civil, ela também entra dentro dessa questão da investigação criminal. Depois, do artigo 7º, a gente vai para o artigo 8º, que fala também ainda da investigação criminal. Então, ele fala que a investigação criminal se destina à apuração de infrações penais e de atos infracionais. Sabemos disso. Para subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado e a adoção de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida social. Então, a gente tem 2 objetivos da investigação criminal. Primeiro, apurar aquela infração penal ou ato infracional para que o Estado ele possa exercer sua função jurisdicional, e a gente percebe aqui a ligação da investigação criminal com o exercício da Polícia Judiciária, que a gente começa a trabalhar daqui a pouco, que também é uma função precípua da Polícia Civil, e também para gerar para o Estado todo aquele conhecimento para a formulação de políticas públicas, para a proteção das pessoas e dos bens. O Estado ele não só tem que apurar aquele crime, ele tem que gerar esse conhecimento, essas informações, para que o Estado como um todo crie políticas públicas que sejam efetivas no combate ao cometimento desses crimes. Então, a gente tem esses destinos ou esses objetivos da investigação criminal. E aí depois vem o artigo 9º, começando a falar da Polícia Judiciária, que, como a gente viu, como eu destaquei para vocês, é também uma outra função precípua da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Então, artigo 9º. A função de Polícia Judiciária consiste, precipuamente, no auxílio ao sistema de justiça criminal, para a aplicação da lei penal e processual, bem como nos registros e fiscalização de natureza regulamentar. Então, a Polícia Civil, além de apurar o crime, né, além de fazer aquela apuração, aquela investigação criminal, ela também vai auxiliar o sistema de justiça criminal, porque é com essa atuação da Polícia Civil que ela gera informações, ela gera subsídio para uma futura ação penal. Então, a gente tem o exercício dessa Polícia Judiciária, que é uma das formas de manifestação do poder de polícia, como a gente estuda lá no direito administrativo. O artigo 10 ele vai falar o que está compreendido na função de Polícia Judiciária. Inciso 1. O exame preliminar a respeito da tipicidade penal, ilicitude, culpabilidade, punibilidade e demais circunstâncias relacionadas à infração penal. É um exame preliminar. Por que é preliminar, gente? Porque a apuração, né, ou a constatação da tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade, etc., vai ser feito lá na ação penal, pelo juiz responsável pela ação penal. Mas a Polícia Civil ela tem essa função de um exame preliminar, né, para que ela comece a juntar ali todos os indícios daquela infração penal. As diligências para apuração de infrações penais e atos infracionais. Então, a Polícia Civil ela tem que se dedicar, no exercício da Polícia Judiciária, de realizar todas as diligências necessárias para a apuração daquela infração penal, do ato infracional. A instauração e formalização de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência e de procedimento para apuração de ato infracional. Então, todos os procedimentos que a Polícia Civil ela pode adotar para apurar aquele ato, ela tem que, né, instaurar, ela tem que formalizar, seja o inquérito, seja o termo circunstanciado de ocorrência, né, o TCO ou qualquer outro procedimento. A definição sobre a autuação da prisão em flagrante e a concessão de fiança,
a autuação de prisão em flagrante e concessão de fiança. Você sabe muito mais que eu lá do processo penal, que é uma atuação da própria Polícia Civil, né? Então, o delegado de polícia vai ter essa função de autuar a prisão em flagrante ou de conceder a fiança. Então, isso entra nas formas do processo penal, na competência da própria Polícia Civil, nesse exercício da Polícia Judiciária. A requisição da apresentação de presos do sistema prisional em órgão ou unidade da Polícia Civil para fins de investigação criminal. Então, a qualquer momento, se a Polícia Civil ela tem necessidade de ter um preso, né, de ter o testemunho, ou de ter um preso ali indo até um órgão ou unidade da Polícia Civil para poder apresentar informações sobre um determinado crime, a Polícia Civil ela tem esse poder, em virtude da Polícia Judiciária, de requisitar a apresentação desse preso. Ela chama, né, ela pede ao sistema prisional responsável pela prisão daquele preso para trazê-lo até órgão ou unidade da Polícia Civil, se for o caso, né, se for necessário. A representação judicial para a decretação de prisão provisória, busca e apreensão, interceptação de dados e de comunicações em sistema de informática e telemática e demais medidas processuais previstas na legislação. Essa é uma outra informação que decorre lá do processo penal, né? Então, a gente não está falando mais de prisão em flagrante e concessão de fiança, que é competência da polícia, mas aqui a gente está falando de atuações que dependem de uma decisão judicial. Então, cabe à Polícia Civil, através do delegado, pedir, representar judicialmente para pedir a prisão provisória, busca e apreensão, interceptação ou qualquer outra medida processual. Então, essa é uma representação judicial, a Polícia Civil não faz por conta própria, ela pede ao Poder Judiciário para que ela possa fazê-lo. A presença em local de ocorrência de infração penal, na forma prevista da legislação processual penal, a Polícia Civil, ao tomar conhecimento, né, da ocorrência de uma infração penal, ela tem, né, que ir até o local para juntar todos os indícios ali que sejam necessários. A gente fala mais disso quando for falar de alguns cargos específicos. E a elaboração de registros, termos, certidões, atestados e demais atos previstos no Código de Processo Penal ou em leis específicas. Então, a gente tem todos os atos, né, ligados ao Código de Processo Penal ou leis específicas para o exercício da Polícia Judiciária. E, por fim, parágrafo único. No desempenho de suas atribuições, o delegado de polícia, com sua equipe, comparecerá a local de crime e praticará diligências para apuração da autoria, materialidade, motivos e circunstâncias, formalizando inquéritos policiais e outros procedimentos. Então, o delegado de polícia e a sua equipe vão comparecer ao local, né, do cometimento ali daquela infração penal para juntar todos os indícios. A gente vai ver bem mais para frente que quem vai atuar primeiro é o perito criminal, juntando ali todos os indícios que são necessários. Depois que ele libera o local, vem o investigador para ver se tem mais alguma coisa importante que ele pode usar naquela investigação. Então, a equipe, né, não só o delegado de polícia, mas a equipe, né, que for necessária ali naquele local de crime, vai praticar todas as diligências para juntar o máximo de informações que vão ser formalizados ou no inquérito policial ou em outros procedimentos. Então, a gente trabalhou aqui tanto a investigação criminal quanto também o exercício da Polícia Judiciária. Último ponto com relação à Polícia Judiciária, que aí depois a gente já vai para o nosso próximo bloco, é o artigo 11, que fala da direção da Polícia Judiciária. Quem é que exerce essa direção? E aí o artigo 11 fala que a direção da Polícia Judiciária cabe em todo o Estado aos delegados de polícia de carreira, nos limites de suas circunscrições. Então, o delegado de polícia, ele exerce essa direção da Polícia Judiciária, então vai exercer todas aquelas atribuições que a gente viu ligados à Polícia Judiciária, ou determinar que a sua equipe exerça aquelas atribuições dentro dos limites de sua circunscrição. Cada delegado de polícia no seu quadrado, né? Então, você atua, em regra, dentro da sua circunscrição, a não ser que receba, né, uma determinação superior, e aí a gente vai ver mais para frente como que isso vai acontecer, de atuar fora da sua circunscrição, né, no caso do delegado de Polícia Civil. Os atos de polícia judiciária serão fiscalizados direta ou indiretamente pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil,
Corregedor-geral, ele tem essa função de inspeção, de correição, de fiscalização. A gente fala dele um pouquinho mais para frente. E ele exerce essa fiscalização, tanto direta quanto indiretamente. Bora para o próximo bloco, porque a gente ainda tem outros pontos para trabalhar nessa parte introdutória e entrar na parte da organização dos órgãos que integram a Polícia Civil.